E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Gabriel Teixeira, bem-vindo ao canal GT Car School. E hoje eu trouxe aqui para vocês esse carro aqui, o HB20 1.6 automático. Já a nova versão, já que ele mudou em 2019, mudou o design, mudou a parte interna, né? Algumas coisas aí foram alteradas. Só a parte do motor assim que praticamente não foi mexida, né? O design desse carro aqui é um pouco questionável, algumas pessoas gostaram, mas a maioria criticou, achou que ficou um pouco estranho, principalmente a parte da traseira. Eu achei que a versão anterior foi mais interessante, ficou muito mais harmoniosa, porém a gente acaba se acostumando com o design, né? Tanto que no começo esse carro vendia pouco, aí começou a vender um pouco mais aí ao longo do tempo. Esse carro ele tem aqui o interessante do design, a parte do farol aqui, ele vem escrito Hyundai, né? Algo diferenciado para essa categoria de veículos. E também o do farol dele é um farol simples, né? Não é um farol Full LED, na verdade nenhuma parte dele é LED. Ele tem uma grande frente aqui, né? Uma boca grande aqui, porém é um design meio diferente aí, né? Em relação à motorização, nós temos três tipos de motores, né? A gente tem um 1.0, que é o motor capa, que eles chamam 1.0 3 cilindros, que ele gera 80 cavalos, aí a 6.000 RPM, né? Com um torque aí de 10.2 kgfm, que esse torque chega a 4.500 RPM, que ele vem no seu torque máximo. A gente tem o motor 1.0 turbo, que é o motor turbo GDI. Esse motor turbo ele gera 120 cavalos a 6.000 RPM, porém o torque dele é 17,5 kgfm a 1.500 RPM apenas. E temos esse, que é o motor 1.6 aspirado, motor chamado Gama aí pela Hyundai. Ele gera 130 cavalos a 6.000 RPM também, e o torque dele aí chega em 16,5 kgfm a 4.500 RPM. Todos esses casos que eu falei para vocês é no caso do etanol, que ganha um pouco mais em relação à gasolina. Vocês podem perceber que o caso do turbo, ele acaba tendo um torque um pouco maior, né? Ele tem mais ou menos 1 kgfm a mais do que 1.6. E a outra vantagem também é que você pode perceber que chega muito mais rápido esse torque. Ele chega a 1.500 enquanto o aspirado chega a 4.500. Então ele dá uma sensação um pouco mais de esportividade, talvez, tem um desempenho um pouco melhor, né? Então esse carro 1.0 é mais aconselhado aí para quem quer uma pegada um pouco mais esportiva, não talvez esportiva porque o carro não tem um desempenho tão bom, mas ele tem uma performance muito mais rápida, entrega muito mais rápido, né? Esse caso aqui, ele já é um pouco mais simples, né, por ser um motor aspirado. E também é interessante que o motor 1.0 turbo, ele já existia na geração anterior, então as três versões existiam de motor, porém ela é injeção indireta. Eles melhoraram um pouco o carro, colocaram injeção direta, que melhorou um pouco o rendimento dele. Outra coisa também é em relação aos câmbios. Para um 1.0 aspirado de 3 cilindros, né, que é o capa, ele utiliza apenas câmbio manual, que é os carros de entrada aí da linha. Esse 1.6, que é o motor Gama, você tem a opção do câmbio manual e o câmbio automático, ambos os casos de 6 marchas, enquanto 1.0 aspirado apenas 5 marchas. E no 1.0 turbo a gente tem também câmbio só automático, mesmo câmbio, né, um ponto desse daqui do 1.6, ou seja, um câmbio automático de 6 marchas, não temos a opção do câmbio manual. E também já são para as gamas aí mais altas, né? Antes o 1.0 turbo estava aí entre 1.0 e 1.6 até nos preços, agora não. Deram uma melhorada no motor 1.0 e ele ficou para os carros mais caros aí da gama da Hyundai. Debaixo do capô aqui então a gente tem esse motor 1.6, né? Não temos aqui nenhum tipo de isolamento acústico, também esperado para esse nível de carro, né? Normalmente eles não têm, são poucos veículos que ainda adotam isso daí. Parte do motor aqui a gente tem o motor 1.6 Gama, como eu falei para vocês, ele é utilizado em diversos carros, tanto daqui como da Hyundai, usado no Veloster, no HB20, no Creta 1.6, nos carros aí daqui também são utilizados no Soul, Cerato. É interessante até que na Hyundai ele é utilizado também no New Tucson 1.6 turbo, né? Utilizado esse motor por esse motor com turbo. Então foi um motor utilizado aí por muitos anos, uma gama bem completa aí de carros. Então isso ajuda até custo de manutenção, tem muitas peças disponíveis, né? Ele é um motor que tem duplo comando no cabeçote, né? Um comando separado para admissão e para escape. E também esses comandos são variáveis. Isso ajuda muito, principalmente aí em alta rotação, você consegue ter um rendimento melhor aí, né? Já que você tem a variação, a abertura das válvulas ela não é constante, ela varia de acordo com a rotação, né, desse sistema variável. Esse carro também ele tem a parte de admissão é feito pela frente e o escape por trás, porém isso não muda nada, né, só como realmente a montadora gosta de fazer, em alguns casos
a Toyota utiliza uma forma, a Honda utiliza outra, isso não tem um critério que pode ser melhor ou pior, só realmente a disposição como a montadora gosta de deixar. É um cofre realmente bem aberto, fácil de fazer manutenção, motor simples, porém um motor eficiente, né? Já adota algumas tecnologias novas. Também é interessante que ele usa corrente, não utiliza mais correia, né? Correia sincronizadora e sim uma corrente de comando, que é que faz o sincronismo aí do virabrequim com o comando de válvulas. Ou seja, como você tem a corrente, você tem uma manutenção muito mais em conta, você não precisa ficar trocando constantemente. Você vai mexer nela, depende muito de cada montadora, mas a partir dos 100 mil, e também diferente da correia que rompe sem qualquer motivo, né, sem avisar na verdade, a corrente ela começa a fazer alguns estralos que você percebe que está na hora de trocar. Essa versão aqui que a gente está testando, né, a versão Vision, tem várias versões, tem a Diamond Plus, que traz vários acessórios, né? Esse daqui é simples ainda, mas as mais avançadas elas têm o Start e Stop, né? A partida por botão. Tem também assistência de rampa, assistência de frenagem automática, tem sensor de ré. Esse carro não tem sensor de ré, não tem câmera de ré, porém as outras versões têm muito mais itens, né? Tem aviso de mudança involuntária de faixa, tem pressões dos pneus, que ele avisa quando realmente o pneu está mais baixo. Tem vários outros recursos aí. Se comparado com os outros carros aí da mesma categoria, em termos de eletrônica embarcada, esse carro aqui é um dos que mais tem, né, recursos. Outra coisa também interessante aqui, essa chave aqui é uma chave canivete convencional, né? Então a gente coloca aqui e liga o carro. Quando a gente liga, aqui ele aciona a multimídia. A multimídia é uma multimídia simples, né, de 8 polegadas. Ela tem o Android Car Auto e também tem o Apple CarPlay, né, que ajuda você a espelhar o seu celular tudo ali, fica mais fácil quando você vai usar o Waze e outras ferramentas. É uma multimídia bem completa, bem interessante. Está no mesmo nível aí do K e do Onix antigo, né? Aqui também algo muito interessante, a gente tem o apoio de braço, né, também um porta-objetos aqui. Esse apoio de braço é algo que eu particularmente gosto bastante. Ele é fofinho, ele é macio, então é bom para você apoiar o braço. E é um diferencial que a gente tem em relação ao Onix 1.4, né, o Onix antigo e o K, porque ambos os carros não têm isso daí. O banco do carro é um banco confortável, né? Ele é um banco todo de tecido, porém eu acredito que seja uma aparência boa. Bem feitinho, é um carro confortável, a espuma não é muito dura, né? Te deixa bem mais... abraça um pouco, né? Bem confortável. A parte do encosto aqui já foi... Esse daqui é melhor do que o antigo. O antigo, você apertava que era extremamente mole, era realmente algo muito ruim, né? É perceptível que realmente melhoraram aqui. O espaço interno do carro também, a aparência aqui melhorou bastante. O espaço interno não melhorou muito, né? Mas o visual do painel como um todo ficou bom. A parte aqui de cima a gente tem... Não temos luzes, porém a gente tem espelho em ambos os lados, né? Sendo que o lado do motorista a gente tem a portinha de correr e do lado do passageiro nós não temos. Na parte interna aqui do carro, né, a gente tem um acabamento relativamente bom aqui do carro. A gente tem um acabamento bom, a gente tem os botões aqui do vidro elétrico e do retrovisor elétrico. Algo interessante aqui é esse acabamento, né? Apesar de ele ser todo plástico duro, eles fizeram um acabamento imitando couro, imitando costura, né? Ficou algo realmente bem interessante. E realmente não tem nada de couro, é realmente plástico duro mesmo, né? O acabamento dele aqui é um acabamento convencional, também é plástico duro. Porém, o interessante dele é a qualidade do acabamento, né? Pode perceber que realmente a montagem dele é bem feita, né? Não tem muitas rebarbas, é realmente um acabamento legal. A parte do volante, nós temos nessa parte aqui do rádio, né, onde você consegue aumentar e reduzir o volume, mudar a estação, a parte também do telefone, tudo controlado por aqui. Já na parte do lado direito a gente tem o piloto automático, né, que esse carro tem, né, aqui tem as opções para você aumentar, você setar ele, né, coloca a velocidade que você quer e tal, certinho. Isso é bem interessante, principalmente quando você está em estrada ou quando você tem um passo por lugar que tem muitos radares. Para você ligar o carro, né, você não precisa pisar no freio, você simplesmente vira a chave e ele liga. Teoricamente todas as luzes deveriam ser apagadas, né? Estou sem centro, por isso que não apagou. Esse carro aqui, essa unidade está com algum pequeno problema, que ele está acendendo a luz da injeção. Talvez seja uma qualidade do combustível, até porque esse carro está bem pouco rodado.
Tem um computador de bordo simples, né, e o mais incrível é porque as mudanças que nós fazemos ainda é com um botão, né, uma forma antiga aqui para você mudar as opções aqui do computador de bordo, que praticamente só mostra, tem poucas informações, né, praticamente o odômetro aí parcial, o consumo que o carro está fazendo, é bem simples. Antes o HB20 tinha um botão aqui embaixo, né, que era até mais bonito do que esse daí. Mas aqui também é mais gosto, né? No geral aqui a gente também tem a multimídia, apesar de ela ser touchscreen, o interessante também é que você consegue manusear pelos botões, né? Eu particularmente gosto bastante quando ele tem esses botões aqui embaixo, porque eu acredito que fica mais fácil também, não estraga tanto a tela, tanto você ficar clicando, não suja tanto ela, né? Então também é como se fosse uma tela celular comum, quanto mais você clica, com o tempo ela vai acabar perdendo a eficiência dela, né? Uma tela flutuante, como eu havia falado, de 8 polegadas, eu praticamente achei que ficou bem harmônico aí com o carro, ficou uma posição boa. Aqui no carro tudo é muito fácil para você mexer, fica numa posição fácil para você manipular, todos os comandos aqui também acessíveis. A gente tem aqui também o nosso câmbio automático, né? O câmbio automático, ele é um convencional, onde você, pisando aqui no freio, você muda ele. E aí aqui no D, né, você consegue fazer as trocas aí, né, colocando para a direita, você consegue subir ou descer a marcha, né? Permite essa mudança manual aí das marchas, né? Algo que realmente é bem interessante, principalmente em ultrapassagens e coisas afins. Esse carro aqui, ele calça pneus 185 60R15, né? Esse carro utiliza freio a disco na dianteira e na parte da traseira a gente utiliza o convencional tambor, muito comum nos carros, né, hoje em dia. O design desse carro aqui, a lateral, é bem interessante, né? A gente tem um aplique aqui, utilizado em alguns carros, que nem o Kicks também utiliza esse recurso aí. Aqui já na parte do porta-malas, a gente consegue abri-lo pela chave, né? Você aperta aqui o botão do porta-malas, você segura e aí ele destrava. E aí tem um botãozinho aqui que você consegue, também apertando esse botão, ele levanta. Esse porta-malas, ele tem 300 litros, ele é forrado só na parte aqui de baixo e aqui, né, nas laterais ele não tem forro. Comparando com o K e com o Onix 1.4, é perceptível que esse acabamento aqui é um pouco pior, né? Os outros dois, eles têm essa forração de fora a fora. Aqui embaixo a gente tem um step temporário, ele utiliza o mesmo raio, porém ele é 125/80, né? Então ele é relativamente mais fino aí. Ele é praticamente 60 mm mais fino a banda de rodagem do que os pneus que estão rodando. Algo interessante também nesse carro aqui, ele que, diferente do K e do Onix 1.4 que não permite reboque, esse carro permite até 400 kg de reboque. E a carga útil dele é um pouco mais de 400 aí que pode ser transportada. Então quando a pessoa está pensando em comprar um carro, é interessante ver esses detalhes que muitas vezes muita gente não percebe. Se você for rebocar algo, pesquise antes, que boa parte dos carros não permitem, aí evita também até que você acabe transportando e recebendo multa. Aqui o interessante também, né, que para os dias de hoje esse carro não tem sensor de ré, nem câmera de ré, e praticamente boa parte dos concorrentes dele aí que tem câmbio automático, tem esses itens aí, né? Até às vezes carros mais básicos que é câmbio manual já disponibilizam, mas aqui infelizmente realmente vai totalmente da habilidade aí do motorista. Bom, vamos entrar aqui no carro, né, para a gente ver o espaço interno que nós temos aqui. Vamos entrar aqui para o outro lado. Para entrar aqui até aqui é relativamente tranquilo, né? Esse banco aqui ele tá regulado para mim, né? O banco tá regulado para mim, eu tenho 1,80 m. As pernas aqui elas encostam, né, no banco. Apesar disso, tem mais espaço do que antes, né? Para essa versão eles aumentaram entre eixos aí do carro em 3 centímetros, né, ficando um total com 2,53 m. Esse aumento de 3 mm refletiu aí num aumento total aí de 4,7 centímetros para as pernas, hein? Então realmente ficou melhor. Aqui para a cabeça o espaço é regular, né, acaba encostando meu cabelo um pouco aqui. Aparentemente também não cabem 3 adultos aqui, ou 2 adultos e uma criança aí no máximo. A gente tem também cinto de 3 pontos, como é obrigatório para todos os ocupantes, né? Aquele tipo de cinto que você acopla aqui e depois na outra extremidade esse daqui do centro.
O restante são cintos comuns. Os bancos são bons, iguais os da frente, mesmo acabamento, porém ele não é bipartido, né? Também para esse segmento de carro aqui é muito comum que não seja. O acabamento das portas é o mesmo estilo lá da frente, né? Que também imita um pouco o couro aqui, porém não é couro, né? No mesmo sistema. E o resto é tudo plástico duro, convencional como é lá. Porém tem vidro elétrico aqui traseiro também. Aqui em cima nós temos também uma luz atrás, né, que ajuda bastante, somente quem tem criança ajuda muito, não só lá na frente, né, mas essa luz aqui. E alguns sedãs também ajudam quando tem luz no porta-malas. Esse carro infelizmente também não tem luz no porta-malas, mas cada montadora dá prioridade para alguma coisa, né? A gente tem as alças também aqui, temos as 3 alças, sonal do motorista, algo que ajuda bastante aí também, tem muita gente que gosta, né, principalmente quando o motorista não é muito bom para agarrar e para segurar bem. Aqui na parte de baixo do carro, né, a gente tem a suspensão, uma suspensão independente, MacPherson, comum nos dias de hoje, né? A gente tem aqui o eixo que leva aqui a rotação para o motor, né? A gente tem a coifa aqui de proteção e aqui temos a barra de direção, né? Temos a barra de direção aqui do veículo. Aqui na frente a gente tem o motor. Hoje em dia não tem mais protetor de cárter aqui no motor, né? Porque a forma como o carro é construído, esse subchassis aqui que a gente tem, ele fica um pouco mais embaixo, então é ele que acaba sofrendo os impactos caso haja, né? Protegendo aí a parte do cárter. Então a gente tem desse lado aqui o cárter e o motor, e do nosso lado esquerdo aqui a gente tem o câmbio, né? Um câmbio automático de 6 marchas. Então aqui a gente tem a saída dele, né? Já tem uma pré-redução normalmente na saída. Aqui dentro também é onde se encontra aí o diferencial dianteiro do carro, que aí transfere para um lado, né, e para o outro aqui a rotação do motor. Aqui a gente consegue perceber um detalhe, né? Ali a gente tem o filtro de óleo do carro. E a gente consegue perceber aqui pela saída, né, aqui do escapamento, que na verdade esse carro aqui, a admissão fica na parte da frente do motor, e nessa parte aqui traseira fica parte do escape. Isso daí é diferente um pouco de cada carro, né? Muda um pouco de cada carro, porém não tem a forma ideal, né? Cada montadora, para cada modelo, acaba fazendo de uma certa forma. A gente tem aqui o silenciador pelo lado direito, cada montadora adota o que acha mais coerente, né? Também. E aqui a gente tem uma suspensão convencional, uma suspensão que é eixo de torção, não é aquela suspensão independente, porém é comum para esse tipo de veículo, né? É um carro de entrada, então costuma ter essa suspensão convencional. E a gente também aqui tem freio a tambor, que é o mais convencional que a gente tem nesses tipos de carro aqui, não é um freio a disco. Bom pessoal, agora a gente vai entrar no carro, né? Vamos dar uma volta. A gente vai andar aqui um pouco pela cidade. Vamos ver como é o rendimento desse carro aqui, né? A gente já consegue perceber, a gente está passando aqui por um asfalto irregular. Ele até que consegue absorver bem os impactos, né? Nessa parte de irregularidade o carro consegue absorver bem. O problema dele mesmo é realmente quando você passa em buraco, algo que tenha impacto, né? Em irregularidades ele anda bem confortável. A gente vai entrar aqui numa avenida, a gente vai testar, ver como realmente é o desempenho dele aqui no modo automático, né? Estamos deixando o modo totalmente automático, com as trocas aqui feitas pelo próprio carro, né? O semáforo agora abriu aqui, estamos passando por uma valeta. Tem uma descida aqui, né? Ajuda, mas na descida todo o santo ajuda. A gente pode ver que ele, quando ele parte, ele demora um pouco para partir, né? Também é muito comum isso nos carros automáticos, até pelo conversor de torque, ele tem uma pequena perda aí no rendimento do carro, né? Do desempenho, não tem como a gente negar isso. Inclusive, até algo interessante, quando você compara esse carro aqui com o manual, no etanol ele vai fazer aí mais ou menos 5 km por litro a menos, né? O consumo é um pouco pior, e na gasolina ele vai fazer em torno de 1 km por litro a menos. Isso tanto no ciclo urbano quanto no ciclo rodoviário, né? Deixar um pouco o carro da frente se distanciar para a gente conseguir ver como é o rendimento dele aí na subida, né? Então, a saída dele, se saindo de boa, é tranquilo, né? Não é um carro que tem rendimento exemplar, porém também não deixa muito a desejar. Vamos deixar tomar um pouco mais de distância aqui e a gente pisa para ver. Beleza? Vamos lá. Ó. Ele
berra um pouco, né? Sobe bastante o giro aí para 4.000 RPMs. Mas tem um rendimento bom, ó, comparado aí com o Ka, ele está muito próximo. Os dois também berram bastante, né? Eu acredito que o rendimento está bem parecido. Lembrando que o Ka, apesar de ter modo Sport, a única alteração é que o carro ele fica com a troca um pouco mais demorada, ele sobe mais a rotação para trocar a marcha, né? Sobre o ruído interno, acredito que ele consegue isolar bem. Realmente a gente ouve muito pouco o que está se passando lá fora, né? Realmente quase não tem ruído do ambiente externo, está bem silencioso. O único ruído maior que a gente ouve é o motor, porque também ele não tem nenhum isolamento. A direção desse carro é muito leve, estou estranhando até um pouco, né? Ela é bem leve aí, até na cidade mesmo, principalmente carro parado, ela fica bem leve. Lembrando que esse carro aqui não tem modo Sport, né? Ao contrário do Ka que tem. Esse câmbio aqui é muito parecido com o do Onix, né? Do Onix 1.4. Pois as trocas têm a possibilidade de serem feitas as trocas manuais, porém no próprio câmbio, né? No Onix é um botãozinho que você põe para cima e para baixo, e aqui no HB20 na própria alavanca, né? A gente vai subir uma ladeira aqui bem íngreme, né? Então eu vou colocar no modo manual para a gente ver como o carro se comporta, tá? Então, apertando a alavanca aqui, pondo para o lado, né? Tá no modo D, vou dar seta, reduzir a marcha, pondo para trás, e a gente acelera para ver o rendimento. Então vamos lá, segunda marcha, terceira marcha, a terceira já senti um pouco, né? A quarta aqui na verdade, mas ele vai muito bem, viu? Ele consegue, se fazendo a troca aqui, parece até que a resposta é mais rápida. Eu tive essa sensação do que do Ka, né? Na subida aqui na ladeira parece que o motor consegue responder um pouco melhor, apesar do Ka ele ter uma potência maior, né? São 136 cavalos contra 130, porém acho que ele teve um rendimento melhor aqui, o HB20. A gente consegue perceber muito agora realmente a questão do fim de curso, do desconforto que é causado. Isso é algo muito nítido nesse carro desde quando ele foi lançado em 2012. Infelizmente é algo que não foi resolvido, né? Apesar de ter sido muito amenizado. Temos uma valeta aqui chatinha quando a gente passa um pouco rápido. Como o curso de suspensão dele é muito curto, né? Ele acaba saindo uma das rodas do chão, então você sente bastante isso daí. Uma direção bem leve que o carro tem, você consegue tranquilamente, na cidade ela fica confortável, né? E realmente ela é progressiva, consegue deixar mais rígida, né? Mais firme quando você está numa rodovia. Vale lembrar também que essa direção começou a ser elétrica nessa versão em 2019, né? Até então, a primeira geração era uma direção hidráulica. Era bem leve, né? Muita gente até acreditava que naquela época já era direção elétrica, né? Mas não era, não. Eu confesso que achei ela até leve demais, né? O meu gosto pessoal é um pouco mais rígido aqui, né? Com um pouco mais de resistência na curva, mas tudo bem. É gosto, é questão de adaptação. Eu vou subir uma ladeira aqui íngreme, né? Agora. Eu vou colocar até que a gente vai partir do zero aqui do semáforo, né? Ele tá no modo D, pra gente ver como o carro se comporta com ele mesmo trocando as marchas. Pisei, né? O carro tem um bom rendimento aí, ó. A subida aqui ela é grande. Estamos tentando manter seus 40 e poucos por hora. Subiu muito bem, o carro aqui conseguiu controlar bem a marcha, reduziu no momento certo, né? Não sentimos perda de desempenho. Foi muito bacana aqui. Vamos colocar aqui no modo manual. Então, colocando a alavanca para o lado, ele fica no modo manual. E a gente sobe e desce as marchas, colocando subir a marcha, né? Você colocando para trás, ele reduz a marcha, colocado para cima, ele sobe a marcha. Passando aqui por uma valeta, né? Que mais que a gente já tinha passado. Se você deixar aqui acelerar, sem mudar de marcha aqui, ele vai berrando. Ele não vai fazer a mudança para você. Então você tem que ir lá, muda para terceira, né? Você mesmo faz esse controle. E a mudança dele é rápida, eu gostei. Achei que esse câmbio aqui está respondendo muito bem, viu? É um dos melhores aqui, se a gente comparar com o Ford Ka. Ali é o motor esse motor tem 6 cavalos a menos. Porém, o Ford Ka tem um modo Sport que só aumenta
a rotação qual ele vai trocar a marcha. Na prática, eu acredito que não tem um ganho de potência, não tem um ganho assim de performance, né? Esse câmbio aqui não tem, ele é um câmbio convencional. A única coisa que você consegue fazer é como o do Onix 1.4, é as trocas manuais, mas mesmo assim acho que tá bem de acordo, viu? Acho que dos carros que nós temos no mercado, esse daqui é um dos melhores, ele responde bem, você para no semáforo, automaticamente ele já passa para a primeira marcha, né? Obviamente que também se no carro não vai morrer porque o carro é automático, né? Então, mas ele já faz esse controle para a pessoa. Mas é isso, estamos passando aqui uma rua desnivelada, né? Tá tranquilo, não tem realmente muitos barulhos aqui. Vamos ver com o tempo, né? Esse acabamento parece muito bem feito, mas só o tempo dirá realmente se não vai ter folga, se vai ficar algo barulhento, né? Alguns dados aí interessantes sobre esse carro, né? Ele faz de 0 a 100 em 10,5 segundos. Ele é mais ou menos a mesma velocidade aí do K, né? Tá bem próximo dele. E também a velocidade máxima dele é de 191 km por hora. Já o consumo dele é 7,8 km por litro na cidade no etanol. E na estrada ele faz 9,8 também no etanol. Já na gasolina ele está fazendo aí 11,5 na cidade e na estrada ele faz 13,8 aí aproximadamente. Se você comparar o HB20 com o K e o Onix 1.4, o HB20 ele acaba tendo um consumo muito parecido com o K, um pouco pior que o K, porém também o rendimento dele é melhor, né? O K tem 6 cavalos a mais, porém aí no 0 a 100 ele empata muito próximo com o K, né, o HB20, porém ele é um pouco mais rápido, gastando um pouco mais de combustível do que o K. O Onix já perde em tudo, né? Ele é um carro mais lento, relativamente mais lento, né? E também o consumo dele também acaba sendo bem mais alto. Bom, vamos comentar um pouco agora sobre os custos, né, de revisão desse carro aqui. Até 60 mil a concessionária disponibiliza aí de 10 em 10 mil as revisões programadas, que no final aí vai dar tudo em torno de 3.200, pouco menos que isso, né? Agora a gente fez o levantamento também do custo de peças aí, do custo de cesta básica, vamos dizer assim, que são os filtros, filtro de óleo, de ar do motor e de combustível, assim como também os amortecedores dianteiros e traseiros, e também a parte de freio, que seriam os discos e as pastilhas. A somatória de todos esses valores aí, né, desse pacote inteiro, daria em torno de 2.300. Não foi contemplado a correia dentada, porque esse carro utiliza a corrente, né? Então esse custo não entrou. Se a gente comparar o custo desse carro com o K e com o Onix 1.4, né, que é a versão anterior, que a gente já gravou no canal aqui, você pode ver que a manutenção do HB20 é mais cara do que o do Onix, porém ele é mais barata do que o do K. Daí fica aí então a manutenção entre o K e o Onix, estando mais próximo do valor do K do que do valor do Onix. Sobre as vantagens e desvantagens desse carro aqui, vamos começar pelas vantagens, né? Uma das grandes vantagens é o motor e câmbio, realmente é bem competente, cumpre bem realmente com o que precisa, tem um bom desempenho, com consumo relativamente baixo, e também é um motor que já foi testado, um câmbio foi testado por muito tempo, desde 2012 no carro, então realmente já se vê que é um carro robusto, uma mecânica confiável e com um custo de manutenção interessante. Outra parte positiva também é o acabamento interno, né? Realmente é um acabamento interno bom, a qualidade dos materiais são relativamente boas, você não tem aquele soft touch em nada, nenhuma parte, porém você vê que o encaixe é bom e também não tem rebarbas as peças, né? Realmente dá uma boa sensação, uma boa aparência. Outra vantagem também é a parte ali, o apoio de braço. Esse carro tem para o motorista e para o passageiro, algo que em outros carros que nem o K e o Onix antigo não tem. E também é interessante que ele é aquele almofadado, né? Como se fosse ele é mais confortável, um pouco mais macio para você apoiar o cotovelo. E a vantagem dele também grande é a questão do porta-malas, 300 litros. Porta-malas maior aí do que o K e do Onix 1.4, né? Então quem tem uma família que precisa levar um pouco mais de bagagem aí é um carro interessante. Toda a parte negativa desse carro aí, muitos acham que é o design, porém é algo que é bem relativo isso daí, né? Muito pessoal. Mas realmente o que é muito complicado é a questão da suspensão traseira. Era muito ruim antigamente, né? Realmente ela dava fim de curso muito rápido, principalmente quando você passava em desnível. Eu mesmo usei uma vez carro desse de uma viagem e em desnível de rodovia a 100 por hora ali você sentia um grande tranco, né, na parte traseira. Isso foi bem amenizado, porém você ainda sente ter um pouco de desconforto, principalmente quando você passa um buraco, você vê que tem uma batida um pouco mais seca. Apesar que comparado com antigamente melhorou demais, né, nessa nova geração. Outra parte negativa também é o espaço interno, eles melhoraram bastante aí com o aumento do entre-eixos, porém continua um pouco apertado ali para as pernas, fica no limite. Você encontra concorrentes aí com espaço interno melhor,
como o Ka, que nós já também testamos aqui no canal. Agora, para quem que eu indico esse carro? Bom, esse carro aqui eu acho que é muito bom. Para o pessoal que trabalha com o aplicativo, talvez seja interessante, aí, porque o consumo dele não é tão elevado, né? Apesar que o Ka é melhor nesse requisito. Porém, é um carro interessante para famílias, né? Que não são famílias muito grandes, talvez um casal com criança pequena, ou talvez alguém que é solteiro aí, que não leva muitas pessoas atrás, principalmente adulto, né? Para o dia a dia é um carro bem confortável, um carro muito competente, cumpre bem realmente o que ele promete, porém é mais indicado realmente para não levar pessoas atrás. Se você vai usar realmente só o espaço da frente e o porta-malas, excelente, esse carro vai te atender bem e vai ser uma das melhores opções que você vai ter aí. Esse carro também é muito indicado também para quem vai rebocar alguma coisa, né? Vai rebocar ou levar bicicleta, algum tipo de reboque, porque ele permite até 400 kg de reboque, algo que carros como o Onix e o Ka não permitem. Até um ponto muito importante que muitas vezes as pessoas não percebem isso daí, e é algo que realmente faz uma grande diferença. Comparando agora com os outros carros, né, que é o Ka 1.5 automático e o Onix 1.4 automático que a gente também testou, vamos lá ver quem realmente ganha vantagem em cada ponto. No porta-malas, vantagem do HB20, ele tem 300 litros, é o maior porta-malas da categoria. Do outro lado, o Ka é o que tem o menor porta-malas. Em relação ao consumo, que vai te entregar um consumo melhor, é o Ford Ka. Ele tem um consumo aí, ele faz uns 0,3 aí, quilômetros por litro a mais do que o HB20. Se você quer a parte de conforto, também acho que não tem dúvida, realmente é o Ford Ka. Ele é um carro que ele tem uma direção mais macia, a suspensão dele é muito mais macia. Espaço interno também que você precisa levar adulto, certamente também o Ford Ka é um carro que vai te atender muito melhor nessas condições. Você vai comprar um carro para ficar muito tempo, que é uma mecânica simples e robusta, o Onix vai ganhar nesse requisito, né? Você realmente tem um carro, uma mecânica bem confiável, foi utilizado por muitos anos, então realmente é algo que vale muito a pena levar em consideração. Agora, em relação ao prazer em dirigir, eu acredito que o HB20 e o Ka eles ficam muito próximos aí, né? Você tem realmente um carro bom de dirigir, é um carro confortável, um carro que te dá uma boa estabilidade e dá um bom conforto, né? Se você é uma família, eu acredito que o Ka vai te atender melhor, porque é um carro mais confortável e tal. Se você é uma pessoa que quer trocar o carro constantemente, está preocupado com a desvalorização, eu acredito que talvez o HB20 aí consiga segurar mais o preço, porque é um carro que ainda é produzido, né? Ao contrário do Ka e do Onix. Você pretende ter um carro já com um preço um pouco mais acessível, eu te indico o Ford Ka, é um carro que saiu de linha, então talvez peça de acabamento você tenha um pouco de dificuldade de achar. Porém, a parte de mecânica você não vai ter muitos problemas, que foi um carro que foi muito vendido, então tem muitas empresas que fazem peças para ele, né? E também é um carro que é indicado para quem vai ficar com o carro muito tempo, é o Onix, porque é um carro que vendeu muito, né? Você tem peças abundantes aí no mercado, então dificilmente você vai ficar necessitado, não vai encontrar alguma peça até de acabamento e peças assim, você vai encontrar com muita facilidade. No final foi o carro mais vendido aí por muitos anos, né? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do HB20, essa comparação aí que a gente fez com o Ka e com o Onix. A ideia é a gente fazer comparações, né, com carros que nós já testamos, para você saber o ponto positivo, negativo e fazer uma compra mais consciente do que realmente você está levando para casa. Afinal, todos os carros nós sabemos que são caros aqui no Brasil, independente se eles são novos ou usados, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê aquele like, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, familiares, isso nos ajuda bastante também. Siga a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram, também no Facebook, GT Car School. Lá a gente vai estar mostrando o que a gente está fazendo no dia a dia aí, antecipando algumas gravações e tudo mais aí. Então, bom, pessoal, obrigado. Se cuidem, até mais. Valeu!